todas vocês, sejam bem-vindas a mais uma reunião de mulheres, nesse novo formato que nós estamos tendo agora, devido a essa pandemia, a tudo que tem acontecido, mas graças a Deus nós não estamos nos limitando, nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui juntas mais uma vez, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus, para a gente poder ter um momento de comunhão aqui, mesmo que ligadas um pouquinho mais distante, mas não deixem de participar aqui no nosso chat, de conversar. Espero que tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje seja transformador nas nossas vidas e nos nossos corações. E eu gostaria que a gente pudesse juntas agora fazer uma oração para que a gente comece com o nosso tema de hoje. Senhor, meu Deus Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos nesse momento, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos permitido viver até aqui, Senhor. Pelo Senhor ter nos guardado, Senhor, diante de toda essa situação que tem acontecido, Senhor, de toda essa loucura que tem acontecido, Senhor, de ter mantido os nossos corações, Pai, quieto, Senhor, diante dessa situação, Pai, as nossas mentes, Senhor Jesus, sãs, Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando isso também nas nossas vidas, Pai, porque nós sabemos que não é fácil, Senhor, ir na contramão de tudo que tem acontecido, Senhor, que os nossos corações, as nossas mentes estejam tranquilas, Pai, neste momento, para que a gente possa ter um momento proveitoso, os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Senhor, e que, nesse momento, os nossos corações eles sejam como um solo fértil, Senhor, para receber a Tua palavra que será plantada dentro de cada uma de nós, Pai. Que nós possamos terminar essa noite transformadas e dispostas, Senhor, a ter uma vida simplificada contigo, com nós mesmos, Pai, e com o nosso próximo. Muito obrigada por tudo. Esteja presente com cada uma de nós hoje, Pai. Amém. Bom, nosso tema de hoje é um tema que o Senhor tem trabalhado na minha vida, pessoalmente, de uma forma muito íntima comigo. E o tema de hoje é simplifique a sua vida. E o Senhor tem trabalhado muito isso comigo, porque nunca foi muito fácil para mim simplificar a minha vida, né? E o que seria simplificar, né? Que verbo é esse? Simplificar, de acordo com o dicionário, é tornar algo simples, mais claro, tornar algo menos complexo. Nós temos na matemática o simplificar como uma resolução. Quando nós temos lá aquelas expressões gigantescas que todo mundo foge delas, né, cheia de letras e números e todas aquelas confusões, né, aquelas dificuldades ali, te pede para você simplificar aquela expressão, te pede para você reduzi-la, né, para você resolver aquele problema. E o que isso tem a ver? Simplificar tem tudo a ver com as nossas vidas com nós mesmas, com o nosso próximo, né, com os nossos relacionamentos e com o nosso relacionamento com Deus. E por que é tão difícil simplificar? Porque nós estamos ligadas à questão e ao hábito de pensar que, para a gente viver uma vida extraordinária, uma vida completa, uma vida feliz, o simples não nos serve. Né, que o simples ele não pode atrair coisas boas. E tudo isso porque nós gostamos de complicar as coisas. Né? Nós estamos ligadas ao fato de que o simples é algo que falta, sempre tem algo ali faltando, que se a gente está vivendo algo simples, nós não estamos completas, que não está certo, não, mas isso está muito fácil, está muito simples, né? Então, nós ainda estamos ligadas a isso, e é necessário que a gente peça ao Senhor para que Ele trabalhe nas nossas vidas e que isso seja quebrado, né? Essa ideia seja quebrada dos nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós esquecemos que o simples, ele atrai, ele pode sim atrair o extraordinário, e nós acabamos nos comportando como Naamã. Né? Lá em 2 Reis 5, nós temos a história de Naamã, que é bem assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso.
Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então, nesse momento, Naamã vai em busca do seu extraordinário, vai em busca de um milagre que ele estava esperando na vida dele. E quando a menina diz para que ele procurasse o profeta, ele logo já se prepara e conversa ali com o seu senhor, e o senhor escreve uma carta, e Naamã vai todo preparado. E quando Naamã chega até o rei com a carta, o rei fica irritado, ele fica sem entender, ele se questiona, por acaso eu sou Deus para que eu cure alguém, para que eu traga alguém para a vida, ou que eu tire a vida de alguém? E quando Eliseu ouve dizer que o rei ficou irado, que ele rasgou as suas vestes, ele manda, então, que Naamã vá até ele. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Nesse momento aqui, Naamã, aquele homem, aquele chefe do exército, aquele homem tão importante, ele fica indignado, ele fica assustado. Como que o profeta nem sequer veio até mim? Ele envia um mensageiro. E Naamã começa a fazer ali, então, o que muitas vezes a gente também começa a fazer nas nossas vidas. Ele começa a questionar várias coisas, ele começa a impor várias coisas, mas primeiro ele me manda um mensageiro, ele nem veio até mim, ele nem me toca para curar, ele não invoca o nome do Senhor e me manda me lavar num rio que nem é tão bom assim. E ele vai e leva um puxãozinho de orelha de um servo, que diz para ele que se ele fosse fazer, se tivesse sido pedido para que ele fizesse algo difícil, ele com certeza faria. Ele estava buscando o milagre, o extraordinário, e ele estava ali disposto a receber, mas quando é falado para ele que bastaria que ele se lavasse no Rio Jordão 7 vezes, ele fica indignado, porque ele esperaria, talvez, algo que fosse super difícil e várias coisas, e fosse mandado para ele fazer um tanto de coisa, mas não, era aquilo, era simplesmente fazer aquilo. Lavar-se 7 vezes. E Naamã, por pouco, não perdeu a sua vitória, o seu milagre. E ali Naamã, ele nos representa também, porque nós estamos ansiando por algo, mas a gente espera que, a gente ansia pelo nosso milagre, pelo nosso extraordinário, mas a gente fica com essa ideia de que nós não vamos alcançar a partir do simples. Mas é importante que nós, hoje, possamos entender que a vida que Deus tem para cada uma de nós é uma vida extraordinária. Uma vida simples, mas uma vida extraordinária. Mas nós não conseguimos ainda
viver essa vida extraordinária plenamente, muitas vezes. Por quê? Porque nós gostamos de complicar as coisas. O Senhor nos mostra que o caminho é este. E nós queremos fazer voltas e mais voltas. Não, mas está incompleto, está errado, não está certo. Nós não nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não nos entregamos, nós não confiamos que, a partir do simples, nós podemos, sim, alcançar esse extraordinário. É necessário que a gente vá na contramão de tudo isso que é imposto para nós, né? Nós estamos vivendo uma situação agora de pandemia, que a todo momento nós somos bombardeados, nós já éramos antes, né? Bombardeados com muitas informações, muitas notícias tristes, e hoje em dia mais ainda, né? E muitas pessoas com esse período da pandemia perderam trabalho, passaram por algumas dificuldades, e é comum de nós, seres humanos, queremos tomar conta das coisas e fazer as coisas, né, pelas nossas mãos, e não deixar que o Senhor age nas nossas vidas. Então, é necessário que a gente possa se entregar e se dispor mesmo na presença do Senhor, para que Ele possa nos ajudar a nos manter sãos em meio a tantas coisas e tentar não ficar correndo atrás de fazer as coisas com as nossas próprias mãos e complicar, porque, às vezes, o Senhor está ali já te mostrando a resposta, mas você está criando outros problemas em cima daquele outro problema, né, primário. E, para que a gente possa viver uma vida plenamente simples, é necessário que a gente trabalhe nas áreas da nossa vida. E hoje eu queria falar com vocês 3 áreas da nossa vida que a gente possa aprender a simplificar. A primeira delas são as nossas emoções e os nossos relacionamentos. Eu estava assistindo a pregação de um pastor que eu gosto muito de assistir as pregações dele, porque ele fala muito sobre relacionamentos. E ele falou algo que me chamou a atenção e me deu uma cutucadinha também. Porque ele falou assim que nós, mulheres, nós somos tão evoluídas em tantas áreas, né? As mulheres, hoje em dia, as mulheres ocupam tantas áreas, elas estão em tantos espaços, a gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas que ainda há uma dificuldade emocionalmente nas mulheres. E, quando ele falou aquilo, eu fiquei incomodada, né, porque um pastor falando que as mulheres têm dificuldades emocionais, mas, na hora que ele deu o exemplo, eu entendi tudo. O exemplo que ele usou foi de quando nós não estamos bem, né, nós estamos magoados, tristes com alguma coisa, ou até com raiva, e alguém nos pergunta se nós estamos bem, e nós falamos que nós estamos bem. Quando, na verdade, o mundo está desabando e a gente está ali falando que está bem. E, às vezes, fica ainda esperando que a pessoa perceba que você não está bem, né? Sendo que você disse que estava. Enfim. E, quando ele falou aquilo, que eu entendi o quanto nós temos dificuldades em falar dos nossos sentimentos, né? De como a gente se sente, o que está nos incomodando ali naquele momento. E, muitas das vezes, isso vai gerando uma bola de neve dentro de nós, uma bola de emoções dentro de nós. E é mais uma coisa que eu sou muito o exemplo vivo disso aqui hoje, né, de como o Senhor trabalhou isso na minha vida, é porque eu sempre fui o tipo de pessoa que fui juntando, e, numa hora, eu explodia. E isso só me afastava das pessoas, né? O Senhor foi me mostrando que aquilo ali estava me afastando das pessoas. É necessário a gente entender que nós precisamos ser mulheres emocionalmente constantes. Não dizendo que nós devemos estar sempre felizes ou sempre tristes para agradar ninguém, mas dizendo que é necessário ter um controle das nossas emoções. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que explode a todo tempo, e nem mesmo de uma pessoa que sempre está feliz, está fingindo que está feliz, né? Nós precisamos ser pessoas reais. E isso
só é possível, né, esse controle das nossas emoções, ele só é possível com a ajuda do Espírito Santo, né, através do fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. O Espírito Santo é o único capaz de trabalhar nos nossos corações. Por mais que você tenha muita força de vontade de deixar de ser uma pessoa ranzinza, ou deixar de ser uma pessoa que sempre está triste, ou que sempre está tentando ficar feliz para agradar todo mundo, só o Espírito Santo é capaz de transformar isso nos nossos corações e nos transformar em pessoas com sentimentos reais e que são capazes de falar dos nossos sentimentos. Então, não deixe que as suas emoções elas controlem os seus relacionamentos. Tome muito cuidado com isso, para que você não afaste as pessoas e que as suas emoções não dominem você. Né? Tudo começa com a nossa mente. Desde o pecado de Adão e Eva, lá atrás, o pecado aconteceu depois de uma dúvida plantada na mente deles. É necessário pensar o que nós temos, qual é o tipo de bagagem que nós estamos trazendo dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Nós temos os nossos pequenos grupos que acontecem às quintas-feiras, e nós tivemos um estudo que foi muito interessante, que falou muito ao meu coração, que nós fizemos uma comparação da nossa vida com a vida de Lázaro, quando ele é ressuscitado. Lázaro, quando ele foi ressuscitado, ele trazia com ele alguns trapos que remetiam, né, à sua morte. E alguns trapos ali envoltos a ele, alguns que tampavam os seus olhos. Então, é necessário a gente entender, a gente pensar. Nós fizemos uma comparação, né, da nossa vida com a de Lázaro, de que tipo de trapos eu tenho trazido comigo, né? Quais sentimentos, né? Sentimentos como a mágoa, o rancor, a tristeza. É necessário a gente pensar que tipo de sentimento você tem guardado e cultivado no seu coração e na sua mente. E, mais uma vez, o Espírito Santo, ele é o único capaz de nos ajudar a manter esse controle e de fazer essa limpeza também dentro de cada uma de nós. Então, todos esses sentimentos que nós temos trazido, tudo que nós temos cultivado dentro de nós, né, é necessário nos livrarmos dessas bagagens desnecessárias, para que o nosso corpo não converta tudo isso em doenças, né? O nosso corpo é totalmente ligado com a nossa mente. Então, se livre dessas coisas que não são necessárias, essas mágoas, tristezas passadas, livre-se de tudo isso. Peça ao Espírito Santo que trabalhe dentro de você. Se você não tem forças para pedir perdão a alguém, se você não tem forças para liberar perdão para alguém, peça ao Espírito Santo para que te ajude. Nós vamos falar agora da segunda área que nós precisamos simplificar, que é as nossas finanças. Para mim, era muito difícil falar de finanças, e eu sou bem leiga, né, no assunto ainda, porque eu estou me tornando uma adulta agora, e a gente só aprende a economizar, a trabalhar finanças, a pensar nas finanças quando a gente começa a trabalhar e pagar as nossas contas, né? Enquanto os pais da gente pagam, está tudo muito bom, então eu não preciso me preocupar com nada, né? Parece que é uma questão assim, como antes para mim era uma questão que eu ficava, eu não preciso me preocupar, mas é importante a gente pensar quantas pessoas, quantas mulheres ao nosso redor não têm vivido o extraordinário na vida delas, porque não tem sido simples com as suas finanças, porque são mulheres que elas estão presas a essa questão do materialismo, mulheres que precisam gastar, precisam ter as coisas para se sentir alguma coisa, né? Pessoas que muitas das vezes estão ali enroladas com as suas finanças, não conseguem simplificá-las. E, mais uma vez, né, a questão de simplificar as nossas finanças, ela também volta para a gente lá no trabalhar nas nossas mentes, né, o domínio próprio. É necessário você pensar, será que eu quero isso?
ok, eu quero, mas eu realmente preciso comprar isso, né? Ou pelo menos eu realmente preciso disso nesse momento. Eu tenho condição, né, de comprar isso que eu estou querendo? Parece que umas perguntas assim, isso aí todo mundo sabe, mas é muito difícil trabalhar isso na cabeça de muitas mulheres. É uma dificuldade que muitas mulheres enfrentam. E se você não é uma mulher que enfrenta dificuldades com as suas finanças, glória a Deus por isso, mas pode ter certeza que alguma mulher no seu ciclo de amizade, alguma mulher próxima de você, passa por dificuldades com as finanças, sim. Então, que você possa ser um canal de bênção na vida dela para falar sobre isso, né? E simplificar as nossas finanças para que a gente não seja frustrada, né, nessa área também, para que a gente possa entender que é necessário viver de acordo com o nosso orçamento. Então, que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar as nossas finanças, mesmo que para a gente isso não tenha importância pensar em relação de simplificar. Mas não seja um escravo do materialismo, não seja um escravo dos seus problemas financeiros. Simplifica as suas finanças. A terceira e principal área de todas elas é o nosso relacionamento com Deus. É necessário nós pensarmos nós lembrarmos, né, que Jesus é simples e que nosso relacionamento com Ele também precisa ser simples. Não adianta nós ficarmos inventando hábitos, inventando comportamentos, inventando costumes, criando planos impossíveis, quando Jesus é tão simples, né? E Ele veio para trazer uma mensagem simples de amor, né? De pureza. Então, não tente criar hábitos mirabolantes que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apresse de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Simplifique o seu relacionamento com Deus. É necessário reconhecermos que o Senhor merece sim, Ele é digno, claro, de todos os nossos sacrifícios, da nossa entrega, mas é necessário que a gente saiba criar hábitos. Na verdade, se você não tem ainda um hábito de intimidade com Deus, de leitura, de oração, comece dentro do seu limite. Se você sabe que você não consegue acordar 6 horas da manhã, 3 horas da manhã para orar, se você não faça esse compromisso, né? Nós precisamos dar um passo de cada vez. Nós precisamos começar de algum lugar. Então, comece e pode ter certeza que você, iniciando um relacionamento com o Senhor, na base da sua honestidade, né, de dizer, Senhor, eu não consigo, eu não tenho força física, mas eu tenho certeza que o Senhor pode me dar essa capacidade. Pode ter certeza que você vai crescer muito o seu relacionamento com o Senhor, né? Peça ao Senhor sabedoria para que você possa fazer mais. Seja disciplinado na sua leitura e no tempo de oração, e o extraordinário virá na sua vida. É possível, sim, que você alcance o extraordinário através do simples na sua vida, né? É preciso que você abra o seu coração, reconheça que você precisa ser simples. Muitos têm procurado Jesus em lugares sofisticados, criado, né, estilos de vida que não são simples e falado do amor de Deus. Mas, o Senhor não está nestes lugares, em lugares muito chiques. O Senhor é simples. O Senhor, Ele quer
que a gente se entregue de coração, que a gente seja simples com os nossos corações e que a gente tenha, acima de tudo, uma entrega verdadeira. Então, não invente hábitos, não crie modas, não tente fazer algo que você sabe que não é de coração. Seja sempre verdadeiro com as suas emoções. Se você está feliz, demonstre. Se está triste, demonstre também. Fale sempre abertamente com o Senhor. Tenha sempre um tempo saudável de oração, de conversa com o Senhor, de leitura bíblica, e você terá o extraordinário na sua vida.